A chuva não caiu, foi empurrada, martelando contra a terra escura como pregos em um caixão. O som era ensurdecedor, um rugido de ruído branco que engolia os gritos dos homens e o zumbido dos motores parados. Perto da água. A lama era uma graxa preta escorregadia e traiçoeira que sugava as botas e ameaçava puxar qualquer um que estivesse muito perto para a agitação. O rio Afton costumava ser uma serpente preguiçosa e marrom, serpenteando inofensivamente pelo condado. Esta noite era um monstro, inchado, furioso, rompendo suas margens e arrancando as raízes de carvalhos antigos. Um holofote cortou o dilúvio, um feixe nítido de branco halógeno que dançava sobre a superfície revolta. Ele não pegou nada além de detritos. Uma cadeira de plástico quebrada, um emaranhado de galhos, a carcaça inchada de um guaxinim. "Apague a luz!" Uma voz gritou sobre o vento. Era o xerife Miller. Ele soava cansado. "É um desperdício, rapazes. A corrente está a 20 nós. Se ela caiu, já está a meio caminho do delta agora." O feixe se apagou. A escuridão voltou com força, pesada e absoluta. A 20 pés de distância, logo fora da fita de perímetro, um homem em um impermeável amarelo observava a luz desaparecer. Ele não se moveu. Ele não gritou. Ele apenas ficou ali, com as botas plantadas em posição ampla, o rosto obscurecido pelo capuz de sua jaqueta. Ele segurava uma pá em uma mão, não como uma arma, mas como uma ferramenta de seu ofício. Ele foi quem fez a chamada. Ele foi quem apontou para os redemoinhos perto das estacas da ponte. E agora, ele era quem assistia enquanto eles guardavam o equipamento. "Ei!" gritou um deputado, correndo o pasto dele em direção a uma viatura. "Você, Parques e Recreação, saia. Estamos reabrindo a estrada. Não há nada para ver." O homem com a capa amarela acenou uma vez. Ele não falou. Ele voltou seu olhar para a água negra, ouvindo o gemido específico e gutural do rio. Ele conhecia aquele som. Ele sabia o que o rio guardava e sabia o que ele devolvia. Ele olhou para o céu. Nuvens pesadas, sem lua. Ao amanhecer, a água subiria novamente, um aumento secundário do escoamento da montanha. E tudo o que o rio guardava estaria perdido para sempre. Ele tinha menos de 12 horas. Ele se virou e se afastou, suas botas pesadas de lama desaparecendo nas sombras da linha de árvores. O estroboscópio vermelho e azul das viaturas policiais pintou suas costas por um momento. Então, ele se foi. Elias acordou antes do despertador. Eram 4h15 da manhã. A chuva havia parado, deixando para trás um silêncio que parecia pressurizado, como o ar dentro de um pote selado. Ele se sentou na cama, balançando as pernas para o lado. Seus joelhos estalaram. Eles sempre estalavam quando a pressão barométrica caía. Ele era um homem grande, moldado por décadas de levantar coisas que não queriam ser movidas. Sua pele era da cor de um mogno profundo, marcada com linhas finas ao redor dos olhos de tanto esquentar para o sol. Ele se movia com uma economia silenciosa, não desperdiçando energia. A casa era pequena, uma caixa de tábuas de 2/4 no lado sul dos trilhos, onde as leis de zoneamento eram flexíveis e os postes de luz piscavam, mas estava limpa. As tábuas do chão estavam esfregadas, as paredes pintadas de um creme suave para captar a luz. Ele caminhou pelo corredor, evitando a tábua rangente no 3º degrau. Ele abriu a porta do 2º quarto, uma fresta. Maia estava dormindo, um emaranhado de membros e edredom. Ela tinha 8 anos, com tranças espalhadas pelo travesseiro como raízes intrincadas. Um bloco de desenho estava aberto em sua mesa de cabeceira. Esboços a carvão de árvores e pássaros. Ela era uma criança quieta, atenta, possuindo uma tranquilidade que espelhava a dele. Desde que sua mãe faleceu há 3 anos, essa tranquilidade se tornou sua linguagem. Eles não precisavam dizer muito para entender o peso do ambiente. Elias fechou a porta. Ele foi para a cozinha, ligou a cafeteira e calçou suas botas de trabalho. Eram Red Wings, desgastadas até o grão do couro, com solado trocado 3 vezes. Ele bebeu seu café preto, parado na janela da cozinha, olhando para o cinza do pré-amanhecer. O rádio de notícias no balcão murmurava baixo.
Não busca suspensa pelo adolescente desaparecido, acreditando-se que ele tenha caído no rio Afton durante as enchentes da noite passada. As autoridades não divulgaram o nome aguardando a notificação da família, mas fontes dizem. Elias virou a maçaneta, silenciando a voz. Ele lavou sua caneca e a colocou no escorredor. Escreveu uma nota no verso de um envelope. Mingau na panela. Estarei de volta para pegar o ônibus às 7h30. Com amor, papai. Ele trancou a porta da frente por fora, testando a maçaneta 2 vezes. Caminhou até sua caminhonete, uma Ford F-150 amassada com o logo do Departamento de Parques da cidade desbotado na porta. Ele não dirigiu até o depósito. Ele dirigiu de volta em direção ao rio. A neblina estava densa na margem do rio, uma sopa branca que cheirava a terra molhada e folhas em decomposição. Elias estacionou a caminhonete a 1 milha rio abaixo de onde a polícia havia montado seu posto de comando na noite anterior. Este era o Narrows, uma seção do rio onde a geografia se dobrava sobre si mesma, criando uma série de saliências de calcário irregulares e poças profundas e imprevisíveis. Ninguém vinha aqui. Era muito coberto, muito perigoso para os pescadores casuais ou os caiaqueiros de fim de semana. Era um lugar para coisas que queriam permanecer perdidas. Elias pegou uma bobina de corda de nylon resistente, um gancho de escalada que ele usava para desobstruir troncos, e um longo mastro telescópico. Ele se moveu pela vegetação com facilidade treinada. Ele não lutou contra os galhos. Ele se moveu com eles, deslizando por aberturas na vegetação rasteira. Ele alcançou a borda da margem. A água havia recuado talvez 6 polegadas desde a noite anterior, deixando um anel de lodo nas árvores. Elias ficou parado. Ele fechou os olhos. Ele não estava rezando. Ele estava ouvindo. O rio tinha um ritmo. Ele batia nas pedras, girava, borbulhava. Se havia algo na água que não deveria estar lá, um tronco, um pneu, um corpo, o som mudava. Ele se tornava perturbado. Um gaguejo no fluxo. Ele ouviu a pressa das corredeiras rio acima. Ele ouviu o estalo da água contra o calcário. E então, ele ouviu um baque suave e antinatural, rítmico e irregular. Tum. Pausa. Tum. Não era o som da madeira batendo na pedra. A madeira era oca. Isso era mais surdo. Ele abriu os olhos e examinou a superfície cinza. 50 jardas à frente, perto do centro do canal, um enorme salgueiro chorão havia desabado anos atrás, seu tronco criando um obstáculo, um filtro mortal que prendia detritos. A polícia havia iluminado a superfície, mas Elias conhecia a hidrologia do estreito. A correnteza aqui fazia um movimento em espiral. Ela puxava as coisas para baixo, as mantinha contra o leito do rio, e então, ocasionalmente, as virava. Ele viu um flash de cor preso na confusão das raízes do salgueiro. Não era o marrom da casca ou o verde das folhas. Era vermelho. Um carmesim brilhante e sintético. Elias apertou o punho na vara. Ele olhou de volta para a íngreme encosta. Sem sirenes. Sem helicópteros. O mundo havia seguido em frente. Eles provavelmente estavam arrastando o delta a 10 milhas de distância, esperando que um cadáver flutuasse. Ele respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões, e pisou cuidadosamente na borda escorregadia de calcário. Ele não era um herói. Ele era um pai que sabia que se fosse Maya lá fora, ele queimaria o mundo para encontrá-la. E ele era um homem que sabia que nesta cidade, algumas pessoas tinham equipes de busca, e algumas pessoas eram esquecidas. Ele ainda não sabia qual dessas a garota era, mas sabia que ela estava sozinha. Quando Elias voltou para casa, eram 7h25 da manhã. Ele havia trocado de camisa na caminhonete, esfregando a lama das mãos com um pano, mas o cheiro da água do rio, metálico e antigo, grudava em sua pele. Maya estava sentada à mesa, comendo seu mingau. Ela olhou para cima quando ele entrou, seus olhos o examinando. Ela viu a barra molhada de suas calças. Ela viu a tensão em sua mandíbula. "Você voltou", ela disse. Não era uma pergunta. Elias serviu-se de uma segunda xícara de café. O rio estava alto. Tive que verificar as barragens. Maya colocou sua colher para baixo. O rádio disse que a garota se foi.
O rádio diz muitas coisas. Elias sentou-se em frente a ela. Ele olhou para suas mãos, pequenas e delicadas, segurando a colher. Escute-me, Maya. O rio é traiçoeiro. As pessoas olham para o topo da água. Elas olham para a parte rápida. Mas o rio tem bolsões, lugares onde guarda coisas. Como seu bolso? Ela perguntou, tocando o bolso do peito de sua camisa de flanela onde ele guardava suas canetas. Meio que isso, mas mais profundo, mais escuro. Ele tomou um gole. Eu vi algo esta manhã. Não consegui chegar até lá. A corrente está muito forte agora. Preciso que a água caia mais um pé. É a garota? Elias não mentiu para ela. Ele nunca mentiu. Acho que sim. Maya olhou para sua tigela. Ela está morta? Não sei, Elias disse suavemente. Mas se ela está lá, ela pertence a alguém. Alguém está esperando que ela volte para casa, assim como eu espero por você. Maya assentiu lentamente. Ela se estendeu sobre a mesa e tocou sua mão. Seus dedos estavam quentes. Você tem que pegá-la, pai. Eu sei. Cuidado. Sempre. Ele a levou até o ponto de ônibus. Ele a observou subir os degraus, sua mochila rosa balançando. Ele esperou até que o ônibus virasse à esquina antes de colocar a caminhonete em marcha. Ele tinha um turno para trabalhar. Ele tinha banheiros para desentupir no parque público, latas de lixo para esvaziar, grafites para limpar. Ele faria seu trabalho. Ele seria invisível. O dia foi um borrão de trabalho mundano. Elias desobstruiu um dreno bloqueado no Parque Westside. Ele repintou um banco que havia sido vandalizado. Ele manteve a cabeça baixa, falando apenas quando lhe falavam. Por volta do meio-dia, o rádio em sua caminhonete chiou com uma atualização. O xerife havia oficialmente encerrado a busca ativa. O rio foi reclassificado como um local de recuperação. Isso significava uma coisa. Por lei, nenhum civil poderia entrar nos Narrows após o anoitecer. A área agora era uma zona restrita por razões de responsabilidade. Se Elias voltasse esta noite, ele não era apenas um voluntário. Ele era um invasor. Ele poderia perder seu emprego. Ele poderia perder sua aposentadoria. Ele encarou o rádio, sua mão pairando sobre o botão de volume. Nesse momento, ele viu o comboio. 3 SUVs pretos, elegantes e caros, seguidos pela viatura do xerife, entraram no estacionamento perto da trilha do rio. Um homem saiu do SUV da frente. Ele era alto, vestindo um terno que custava mais do que Elias ganhava em um ano. Ele parecia arrasado. Seu rosto estava pálido, seus olhos com olheiras vermelhas. Ele estava gritando com o xerife, gesticulando de forma exagerada para o rio. Elias o reconheceu dos jornais. O vereador Sterling, um homem que havia feito campanha para rezonear o lado sul, expulsando as antigas famílias para construir condomínios. Um homem que nunca havia pisado no bairro de Elias, a menos que fosse para uma foto. Elias hesitou, apoiando-se em seu rastelo. Ele observou o vereador desmoronar, soluçando em suas mãos, enquanto o xerife lhe dava tapinhas no ombro de forma desajeitada. "Estamos fazendo tudo, senhor", dizia o xerife, sua voz se espalhando pelo vento. "Temos drones no ar. Temos mergulhadores em espera para a bacia inferior." Eles estavam olhando no lugar errado. Estavam olhando onde era fácil olhar. Elias deu um passo à frente. Ele deveria dizer algo. Ele deveria contar a eles sobre o tecido vermelho na árvore de salgueiro. Ele caminhou em direção ao grupo. Um deputado, um jovem com um corte de cabelo fresco e uma mão descansando no cinto, bloqueou seu caminho. "O parque está fechado para manutenção nesta sessão, amigo", disse o deputado. Ele não olhou nos olhos de Elias. Ele olhou através dele. "Eu trabalho para o departamento de parques", disse Elias, sua voz baixa. "Estive nos estreitos esta manhã, perto da antiga ponte de ferrovia." O deputado zombou. "Desobstruímos os estreitos na noite passada. Não há nada lá." "A correnteza muda na árvore de salgueiro", Elias insistiu, mantendo o tom uniforme. "Há um salgueiro chorão submerso a cerca de 50 jardas. Eu vi algo preso nele, tecido vermelho." O deputado virou a cabeça, lançando um olhar para o pai enlutado.
Depois de volta para Elias. Ele olhou para as calças de trabalho manchadas de Elias, suas botas enlameadas, o rastelo em sua mão. Ele fez um cálculo. Olha, temos muitos detritos na água, disse o deputado, desdenhoso. Tecido vermelho pode ser uma lona, uma bolsa, qualquer coisa. Não vamos desviar recursos para lixo. Agora, faça seu trabalho em outro lugar. Dê um espaço para a família. Elias ficou ali por um momento. Sentiu o calor subir em seu pescoço, uma queima familiar. Olhou para o conselheiro Sterling, que estava olhando em branco para a água, completamente alheio ao fato de que o homem a 20 pés de distância tinha a chave para sua agonia. Elias acenou com a cabeça uma vez. Certo. Ele se virou e se afastou. Se voltasse agora, e ela já estivesse morta, ninguém jamais o perdoaria. Menos ainda ele mesmo. Ele voltou para sua caminhonete. Comeu seu sanduíche em silêncio. Ele esperou. 17:00. O turno acabou. O sol estava começando a se pôr, projetando sombras longas e distorcidas sobre a água. A presença policial havia diminuído. Os SUVs pretos tinham ido embora. Elias dirigiu para casa. Ele preparou o jantar para Maya, queijo grelhado e sopa de tomate. Eles comeram em um silêncio companheiro, mas o ar na cozinha estava pesado. A água caiu, Elias disse finalmente. Maya olhou para cima. Suficiente? Suficiente. Você vai agora? Está restrito agora, Maya. A polícia fechou o local. Maya colocou seu sanduíche para baixo. Ela olhou para ele com uma intensidade assustadora. Se eles fecharem, pai, ela disse, sua voz pequena, mas penetrante. Então ninguém vai olhar de novo. Elias congelou. Ele olhou para sua filha e viu a clareza moral que as crianças possuem antes que o mundo as ensine a fazer concessões. Elias entendeu algo então. Se ele esperasse, se ele obedecesse os sinais, os delegados, as leis do país, ele não estava escolhendo segurança. Ele estava escolhendo o desaparecimento. Ele estava escolhendo deixar uma menina se tornar um fantasma. Senhora Gable está vindo para ficar com você, disse Elias, levantando-se. Você faz sua lição de casa. Você vai para a cama às 9. Papai? Sim. Traga uma lanterna, uma grande. O Narrows estava completamente escuro. As nuvens haviam retornado, obscurecendo a lua. Elias estacionou o caminhão profundo na vegetação, escondido da estrada. Ele não queria que a polícia o visse. Ele descarregou seu equipamento. Desta vez, trouxe um traje de mergulho. Uma coisa velha, remendada que usava para concertos no cais no inverno. Ele vestiu, o neoprene rígido e frio. Prendeu uma lanterna pesada ao peito e outra à cabeça. Amarrava a corda em sua cintura, segurando a outra ponta a um grosso carvalho na margem. Ele caminhou até a beira da água. Ele ficou lá por muito tempo. O rio era um vazio negro. Cheirava a decomposição e lama fria. Um passo para trás, e ninguém o culparia. Ele poderia voltar para casa, assistir TV e dormir em sua cama quente. O rio levaria a responsabilidade consigo. A menina seria apenas mais uma história trágica nas notícias. Ele pensou na cadeira vazia de Maya no café da manhã. Pensou no silêncio em uma casa onde uma criança deveria estar. Ele avançou. A água estava congelante. Um choque que tirou o ar de seus pulmões. A corrente o agarrou imediatamente, tentando derrubá-lo. Elias se inclinou para isso, encontrando seu equilíbrio no leito do rio escorregadio. Ele avançou em direção ao galho de salgueiro. O rugido da água era ensurdecedor. Ele não conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Ele precisava sentir. Movia-se devagar, mão sobre mão ao longo dos galhos submersos da árvore caída. A madeira estava escorregadia, vibrando com a força do rio. Ele alcançou o centro do canal. A água agora chegava até seu peito. A corrente era um peso físico, uma mão pesada pressionando contra seu peito. Ele iluminou o emaranhado de raízes. Ali, o tecido vermelho. Não era uma lona, era um corta-vento. E dentro do corta-vento havia uma menina. Ela estava presa. A perna dela estava presa entre dois galhos grossos do salgueiro, aprisionada pela força da água.
Sua cabeça mal estava acima da superfície, descansando em um pequeno bolso de ar criado pelo torrão de raízes. Sua pele era azul-branca, aterradoramente pálida contra a madeira escura. Seus olhos estavam fechados. Elias avançou, a água subindo sobre seus ombros. Ele agarrou seu braço. Estava gelado. Ei! Ele rugiu sobre o barulho da água. Ei! Nenhuma resposta. Ele puxou. Ela não se moveu. O galho segurou. A corda apertou ao redor de sua cintura, cortando sua respiração. A água subiu mais, batendo em seu rosto, cegando-o. Por um segundo, um terror puro o dominou. Ele pensou: esperei tempo demais. Ela agora faz parte da árvore. Ele cerrou os dentes. Ele alcançou a alavanca que tinha preso a coxa. Ele a enfiou na bifurcação dos galhos, usando o aço como um ponto de apoio. As veias em seu pescoço saltaram. Ele gritou na escuridão e empurrou. Crack! O galho se estilhaçou. A pressão se liberou. O corpo da garota ficou mole, deslizando instantaneamente para a corrente principal. Elias se jogou atrás dela. Ele envolveu um braço em torno de sua cintura, cravando suas botas no leito do rio. A corda esticou, mordendo seus quadris. Ele se agarrou. O rio gritou para ele, furioso por ele estar levando seu prêmio. Ele a puxou, centímetro por centímetro. Ele lutou contra a água, lutou contra o cansaço, lutou contra o frio que estava penetrando em seus ossos. Ele alcançou as águas rasas. Ele a levantou. Ela era surpreendentemente leve, como um pássaro feito de ossos ocos, e a carregou até a margem lamacenta. Ele a deitou sobre o musgo. Ele colocou o ouvido em seu peito. Um batimento fraco e tremulante. Respirações superficiais. Ela estava com hipotermia, mal se agarrando à vida. Elias não perdeu tempo. Ele tirou sua jaqueta molhada e a envolveu nas cobertas térmicas que havia trazido. Ele a pegou novamente, segurando-a contra seu peito para compartilhar seu calor. Ele não chamou a polícia. Ainda não. Ele caminhou. A estação de satélite do xerife era um trailer estacionado a 2 milhas estrada acima, perto da entrada principal do parque. Estava bem iluminado, um farol de burocracia na noite. Elias saiu da floresta. Ele estava coberto de lama, seu traje de mergulho rasgado, água escorrendo de seu rosto. Ele carregava o pacote em seus braços. Um deputado que estava do lado de fora fumando um cigarro deixou cair seu isqueiro. Ele ficou olhando com a boca aberta. Elias não parou. Ele passou pelo deputado, subiu as escadas de metal e chutou a porta aberta. Dentro, o ar estava quente e cheirava a café velho. O vereador Sterling estava sentado em uma cadeira dobrável, com a cabeça nas mãos. O xerife estava olhando um mapa na parede. Todas as cabeças se viraram. O silêncio era absoluto. Elias ficou na porta. Ele parecia uma criatura nascida do pântano, antiga e formidável. Ela está viva, disse Elias. Sua voz era rouca, quebrada. Ela precisa de um médico. Ele avançou e se ajoelhou, colocando gentilmente a garota no chão. Ele puxou o cobertor térmico para trás. O vereador Sterling fez um som que não era uma palavra, um lamento bruto, animal, e caiu de joelhos ao lado da garota. Sarah! Sarah! A sala explodiu em ação. Paramédicos correram da sala dos fundos. O xerife estava gritando ordens. Rádios chiavam. Elias se levantou. Ele recuou. Ele observou o pai segurando a mão da filha, chorando, beijando sua testa fria. Ele viu a cor voltando às bochechas dela enquanto os paramédicos aplicavam pacotes de calor. Ninguém falou com Elias. Ninguém o agradeceu ainda. A sala apenas ouvia a garota respirando. Elias se virou e saiu pela porta. Ele se sentou na caçamba de sua caminhonete, tirando o traje de mergulho. Ele estava tremendo agora, a adrenalina desaparecendo, deixando-o esvaziado. Ele ouviu passos sobre a cascalho. Era o vereador Sterling. O homem havia tirado o casaco. Sua camisa estava manchada de lama de onde ele havia se ajoelhado no chão. Ele parecia exausto, envelhecido 10 anos em 2 dias, mas seus olhos estavam claros. Ele parou a 5 pés de Elias. Ele olhou para o caminhão amassado. Olhou para as mãos de Elias, que estavam sangrando de uma dúzia de pequenos cortes. O vice me disse Sterling. Sua voz tremia. Ele me disse que você tentou nos contar esta manhã. Ele me disse que te mandou embora.
Elias vestiu uma camisa de flanela seca. Ele a abotoou lentamente. A água faz muito barulho, vereador. Às vezes é difícil ouvir qualquer outra coisa. Sterling engoliu em seco. Ele parecia envergonhado. Olhou para aquele homem. Aquele pai negro do lado sul, um homem cujo bairro ele havia chamado de Praga nos jornais na semana passada. Você voltou, sussurrou Sterling. À noite, nos estreitos. Você invadiu. Você arriscou sua vida. Por quê? Elias terminou de abotoar sua camisa. Ele se encostou no caminhão, cruzando os braços. Pensou em Maya. Porque ela é uma criança, disse Elias em voz baixa. E o rio não se importa quem é o pai dela. Ele simplesmente leva. Sterling deu um passo à frente. Estendeu a mão. Ela estava tremendo. Eu te devo, disse Sterling. Eu te devo tudo. Qualquer coisa que você precisar. Diga, dinheiro, um caminhão novo, qualquer coisa. Elias olhou para a mão. Ele olhou para o rosto do homem. Ele viu a desespero para equilibrar as balanças, para comprar sua saída da culpa de ter ignorado o homem que salvou seu mundo. Elias não pegou a mão. Eu não quero seu dinheiro, disse Elias. Mas aquele tubo de drenagem no Westside Park, aquele que alaga o parquinho toda vez que chove. Eu tenho feito pedidos de serviço há 3 anos. Eles são negados a cada ciclo orçamentário. Sterling piscou, confuso com o pedido mundano. O tubo? Conserte o tubo, disse Elias, para que as crianças possam brincar sem ficar em água de esgoto. Conserte as luzes da rua na 4ª Avenida para que elas não tenham que voltar para casa no escuro. Você quer me pagar de volta? Faça seu trabalho. Sterling o encarou. Pela primeira vez, ele realmente viu Elias. Não como um trabalhador, não como um voto, mas como um homem melhor. Eu vou, sussurrou Sterling. Eu prometo. Elias acenou com a cabeça. Ele entrou na caminhonete. Ligou o motor. Ele tossiu uma vez, depois rugiu para a vida. A casa estava quieta quando ele chegou em casa. A babá, a Sra. Gable, estava dormindo no sofá. Ela acordou quando ele entrou, sentindo o cheiro do rio nele. Está feito? Ela perguntou suavemente. Está feito, disse Elias. Ele a acompanhou até o carro, agradeceu e trancou a porta. Ele entrou no quarto de Maya. A luz noturna emitia um suave brilho amarelo. Ela estava dormindo, mas se mexeu quando ele se sentou na beirada da cama. Ela abriu um olho. Você a encontrou? Eu a encontrei. Ela está bem? Ela vai ficar. Maya sorriu, uma expressão sonolenta e imutável. Ela estendeu a mão e tocou seu braço. Eu sabia que você iria. Você conhece a água. Volte a dormir, querida. Elias beijou sua testa. Ele se levantou e foi até a janela. Olhou para a rua. O poste de luz na esquina piscou. Depois apagou, mergulhando a calçada na escuridão. Ele observou a escuridão por um longo tempo. Amanhã, ele acordaria às 4h15. Ele faria aveia. Colocaria suas botas. Iria trabalhar. Limparia a bagunça que o mundo deixou para trás. O rio lá fora ainda rugia, bravo e inchado. Mas esta noite, o rio não tinha a criança. Elias se afastou da janela, o silêncio da casa o envolvendo como um cobertor quente. Ele caminhou pelo corredor, evitando a tábua rangente, e fechou a porta do seu quarto.